Bom, pessoal, fazendo aqui uma ligeira lembrança sobre prismas e alguns exercícios a respeito, vamos pensar aqui. Então, imagine aquela ideia de prisma que a gente já trabalhou na aula anterior, né? Você tem um prisma infinito, né? Lembrando que o prisma infinito é aquela ideia, você pega aqui um polígono de n lados, toma uma reta fora do plano determinados por esse polígono, e aí, de cada um dos vértices dados, você traça uma reta que passa pelo vértice dado e paralelo à reta R dada. Então, a união de todas essas retas é o tal prisma infinito. Agora, para você entender o prisma finito, você pega um plano alfa, secciona esse prisma, vai dar um polígono, como resultado da interseção, pega agora um plano beta, paralelo a alfa, secciona também o seu prisma infinito, e a essa região compreendida entre um plano e outro, que era também a região do prisma infinito, vai ser o seu prisma finito. Então, essa é a ideia. Então, o prisma é um poliedro formado por todos os segmentos de reta, paralela à reta R, que era dada, tais que uma das suas extremidades é um ponto da região P e a outra extremidade é um ponto do plano beta. Essa é a ideia aqui do. A região P era esse polígono aqui, e o outro é do Pelinha, na verdade, né? Que é a interseção do plano beta com o seu prisma infinito. Bom, tá aqui uns exemplos, né? Prisma hexagonal, prisma pentagonal, prisma triangular. Os elementos do prisma a gente já conhece bem, você tem as suas bases, que são os polígonos, que são congruentes. Tem as faces laterais, que são os paralelogramos. Tem as arestas da base, que são segmentos que formam os polígonos, né? Tanto da base superior como da base inferior. As arestas laterais, que são os segmentos de retas oriundos, né, de A', B', etc. Você tem a altura do prisma, que é a distância entre os planos, né? Do plano H, a distância H do plano alfa para o plano beta. Se o seu prisma ele for reto, então vai coincidir, né? A altura aqui, você pode imaginar a altura entre os dois polígonos, né, tomando centro a centro. Mas se não, se ele for um pouco mais oblíquo, aí você projeta a altura aqui para fora e fica observando essa inclinação aqui. Classificação dos prismas. Eles podem ser retos ou oblíquos. E eles podem ser classificados também pelo tipo de base que eles apresentam, né? Se eu tenho um triângulo triangular, um pentágono pentagonal e assim por diante. Se eu tenho um quadrilátero, independente da natureza do quadrilátero, né? Ele é um prisma quadrangular. Um quadrilátero ele pode ser um losango, um trapézio, um paralelogramo, quadrado ou retângulo. E o prisma, ele é chamado de regular somente se ele for reto e se as suas bases são superfícies poligonais regulares, né? Ou seja, aqui um caso de um cubo, ele é reto e todas as suas arestas têm a mesma medida, como eu também tenho aí o caso de um não regular, né? No caso aí de um pentágono. Bom, em particular, a gente pode aqui observar o paralelepípedo. Então, entre os prismas quadrangulares, aqueles que têm base em formato de paralelogramos são chamados de paralelepípedos. Aí esses prismas, eles podem ser retos ou podem ser oblíquos. Bom, paralelepípedo oblíquo, né? Muitos conhecidos também como romboides. Paralelepípedo reto retângulo ou bloco regular ou cubo. Né? O cubo, ele não deixa de ser um caso de paralelepípedo reto retângulo. A diferença é que todas as suas arestas são congruentes. Quando você olha aqui para a medida da diagonal de um paralelepípedo, então, a diagonal de um paralelepípedo é um segmento cujas extremidades são vértices desse paralelepípedo e não pertencem a uma mesma face. Então, se você olha, por exemplo, aqui para o B, eu poderia pegar uma diagonal que vai de B para a linha.
Só que se eu vou de B para a linha, eu estou numa diagonal de face, porque tem uma face desse meu paralelepípedo que é a linha BB linha, que é esse retângulo bem aqui à sua frente. Aí eu também poderia pensar na AD, na BD, só que a BD também é uma diagonal de face, porque ela está contida na face ABCD. Então, a diagonal do paralelepípedo, ela é a diagonal que pega, a grosso modo, um vértice na face de baixo, um vértice na face de cima. Ok? Como no nosso caso aqui, o bebelinha, ou o acelinha, ou o calinha, né? Ou o dbelinha. Seriam essas as diagonais do seu paralelepípedo. E aí, a diagonal D de um paralelepípedo, ela é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Um teorema de Pitágoras, entre aspas, com o valor das três arestas A, B e C. Isso daqui é fácil de provar, porque se você olha para F, aqui, ó, se esse segmento aqui é B, esse AD também vale B. Então, o F seria a hipotenusa do triângulo retângulo ABD. Então, F quadrado é igual a quadrado mais B quadrado. Só que o F aqui, ele é o cateto de outro triângulo retângulo, do triângulo retângulo BDD', cuja hipotenusa é D'B. E essa D'B é justamente o comprimento da diagonal do paralelepípedo. Então, se eu aplico o teorema de Pitágoras novamente aqui, observando agora D como sendo a hipotenusa do meu triângulo, se o C' tem comprimento C, por paralelismo, o DD' também tem. Então, o F e o C são os catetos, o D é a hipotenusa. Então, quando eu aplico Pitágoras aqui, D quadrado é igual a C quadrado mais F quadrado, só que o F quadrado, por sua vez, é A quadrado mais B quadrado. Então, D quadrado é A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Tá passando raiz. O D é raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Então, essa é a diagonal de um paralelepípedo. Se eu tenho o caso particular do cubo, em que o A, B e o C têm a mesma medida, tudo tem medida A, então o D seria raiz quadrada de A quadrado mais A quadrado, que seria raiz quadrada de 3A quadrado, tirando o A, né? Esse raiz quadrada de 3A quadrado seria módulo de A raiz de 3. Como A é uma medida, então ela vai ser positiva. Então, a diagonal do cubo é a raiz de 3. Então, um exercício bem simples, calcular a diagonal do paralelepípedo, que as dimensões são essas. Então é só aplicar a fórmula, não tem segredo algum, ok? Só conta. Então a diagonal aí é 5 raiz de 2. Bom, você pode também procurar aqui o caso do encontrar a medida da aresta de um cubo cuja diagonal excede raiz de 2 a diagonal da base. Lembrando que no cubo, a base é um quadrado. E a diagonal do quadrado, a gente sabe que é a raiz de 2. Então, se eu tenho aqui a aresta excedendo, na verdade, se eu tenho a diagonal do cubo excedendo em raiz de 2 a diagonal da base, eu teria isso daqui. O F seria a minha diagonal da face, ou da base, como queira. Então, o F é a raiz de 2. O D é a diagonal do cubo, então é a raiz de 3. E aí, como um excede o outro em raiz de 2, então a diagonal do cubo excede a diagonal da base, raiz de 2. Passando o F para o outro lado, a expressão é essa. Como o D é a raiz de 3 e o F é a raiz de 2, eu vou chegar nessa expressão. O D é a raiz de 3, o F é a raiz de 2. Coloco o A em evidência, fica a raiz de 3 menos raiz de 2. Passo raiz de 3 menos raiz de 2 para o outro lado, porque é diferente de zero. Racionalizo e descubro que a minha aresta é essa daqui, A mais raiz de 6. Ok? Então, se eu tenho um cubo cuja diagonal do cubo
excede a diagonal da sua base em raiz de 2, então essa aresta é necessariamente 2 mais raiz de 6. Bom, representações planas dos prismas. Que são essas boas planificações, quando você pega o prisma e sai abrindo, né, desconectando as suas arestas, mantendo seus vértices. E aí você consegue encontrar aí algumas características que o prisma tem, né? Então, por exemplo, um prisma como esse, ele tem 7 faces. Então, ele tem 7 regiões poligonais. A gente percebe facilmente aí que esse prisma, ele é um prisma pentagonal, tem 2 faces pentagonais, 5 retângulos, as coisas aí bem fáceis de observar, né? Ele é reto, tem 10 vértices, a altura é igual ao comprimento da aresta lateral, porque se ele é reto, né? Então, por paralelismo, cada aresta lateral tem a mesma medida da altura. E a área da superfície de um prisma, a gente pode pensar que o prisma, como ele tem base e lateral, então tem uma área da base, que depende da natureza da base, né? Se a base for um triângulo, é a área do triângulo, se for um hexágono, é a área do hexágono, e assim por diante. E eu tenho uma área lateral, que é a soma das áreas das faces laterais. Né? Você sabe que as faces são paralelogramos, então é a soma das áreas de todos esses paralelogramos. E além disso, você tem uma área total, que obviamente é a soma da área lateral com a das duas bases. Que é fácil observar que então que a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, já que teu prisma tem 2 bases e como os polígonos que formam as bases eles são congruentes, por serem congruentes tem a mesma área. Bom, então como é que você, de certa forma, prova como é que é a área total do paralelepípedo reto retângulo de dimensões A, B e C? Bom, como o paralelepípedo reto retângulo ele é formado por retângulos, então tanto o retângulo da base como o da tampa tem medidas A e B, então a área é A vezes B, então dá 2AB. Nas laterais, esquerda e direita, é BC, então é 2BC. E na frente e atrás, as dimensões são AC, então é 2 vezes AC. Então, 2AB é o fundo e a tampa, 2AC é a frente e as costas, e o 2BC é a lateral direita e a lateral esquerda. Colocando 2 em evidência, você chega a essa fórmula aqui. A área total do paralelepípedo é 2 vezes a soma dos produtos, né, 2A2 das suas medidas. 2AB mais AC mais BC. Bom, então como é que eu calculo a área total da superfície de um cubo de aresta A? Você pode lembrar o que você já tem do paralelepípedo e usar o fato que o A, o B e o C são iguais. Então, se você fizer A igual a B igual a C e escrever tudo em função unicamente de A, o que você tem é o seguinte: o cubo é um paralelepípedo reto retângulo que tem todas as arestas congruentes. Então, o A, B e C têm a mesma medida. Então, o AB fica A, o AC fica A, o BC fica A. Então, isso daí dá A2 mais A2 mais A2, que dá 3A2, vezes esse 2 de fora, dá 6A2. Então, essa é a área total da superfície cúbica. Bom, como é que então eu calculo a área total de uma superfície, né, prísmica hexagonal regular? Regular, então eu sei aí que as minhas arestas são todas congruentes. Né? Então, tem um hexágono regular, que ele tem medida da base igual a A, e tem altura H. Então, como é que eu calculo essa área total em função de A e de H? Vendo aqui a planificação, a gente observa que eu tenho 2 bases hexagonais e eu tenho 6 retângulos. E esses retângulos têm medidas AH. Então, quando eu vejo isso daqui, né, um prisma regular, um prisma reto, então são os retângulos são todos congruentes e tem dimensões AH. Como cada retângulo você pega base vezes altura, a base é A e a altura é H, então a área de cada retângulo é AH.
de base vezes altura. Como são 6 retângulos congruentes, então a soma de todas as áreas das laterais dá 6AH. Quando eu olho para as bases, cada base é um hexágono regular. E a gente sabe que cada hexágono regular, se você toma o centro do hexágono regular, você pode formar 6 triângulos equiláteros. E como nos é conhecido, cada triângulo equilátero tem como área L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, o hexágono, como são 6 triângulos equiláteros, vai ser 6 vezes isso. Então, a área do hexágono vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero. Simplifico esse 6 com esse 4. 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Portanto, a área total então a área da base é essa. Então, a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral é 6H. 2 vezes a área da base, então é 2 vezes 3A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Corto 2 com 2, fica isso daqui. Colocando aqui o 3 e o A em evidência, então a área total de um prisma hexagonal regular é 3A, 2 mais H, 3A que multiplica 2H mais A raiz de 2. A raiz de 3. Ok? Bom, um exercício interessante é provar que se A e H forem racionais, então é racionais e o A for não nulo, óbvio, o A é não nulo porque a medida dele é a medida da base, então não pode ser zero. Então, se o A e o H forem racionais positivos, então a área do prisma hexagonal é sempre um número irracional. É bacana esse exercício também. Outro exercício que também pode ser interessante é determinar a área total da superfície de um prisma triangular reto, cuja altura é 12, sabendo que as arestas da base formam um triângulo retângulo de catetos 6 e 8. Bom, nosso desenho aqui já nos diz muita coisa. Se eu tenho um triângulo retângulo na base, cujos catetos são 6 e 8, por Pitágoras eu consigo descobrir o outro. O que falta? E aí, com isso, eu consigo calcular a área do triângulo, né? Então, com a área do triângulo, eu consigo a área da base. Se eu já tenho a aresta lateral, então, pouca coisa que se fazer. Então, o prisma tem uma base triangular. Então, a área da base. Então, a área do triângulo é base vezes a altura. A base é 8, a altura é 6. Então, base vezes a altura dividido por 2. 48 dividido por 2 é 24. A área lateral, ela vai ser a soma das áreas das faces retangulares que compõem a sua superfície lateral. Calculando a hipotenusa do triângulo, observe que aqui os retângulos, eu tenho um retângulo 8 por 12 na minha direita, na minha esquerda eu tenho um retângulo 6 por 12 e lá atrás eu tenho um retângulo x por 12. Para eu ter a área lateral, eu preciso ter a soma de todas essas áreas. A da minha esquerda é fácil, base vezes altura, então é 8 vezes 12. Da minha esquerda também é fácil, é 6 vezes 12. Agora, quando eu olho para o meu retângulo atrás, eu tenho a base x, a altura 12, então seria 12 vezes x. Aí eu preciso desse x aí para poder finalizar o cálculo da minha área lateral. Mas aí, como o triângulo é retângulo e os catetos são 6 e 8, por Pitágoras, né? 6 quadrado mais 8 quadrado dá 100, raiz de 100 é 10. Então, a minha área lateral é um 6 por 12, que é o retângulo da esquerda, mais um 8 por 12, que é o retângulo da direita, mais um 10 por 12, que é o retângulo de trás, e esse somatório aí dá 288. Portanto, a área total, como a gente já conhece do prisma, é a área lateral mais 2 vezes a área da base. E aí, substituindo, eu tenho aí 333 como área total. Portanto, a área total dessa superfície prísmica é 333. 336. Outro problema. Imaginar aí determinar a área total da superfície do prisma oblíquo
de base quadrada representado na figura ao lado, sabendo que as arestas laterais são congruentes. Bom, se as arestas laterais são congruentes, tranquilo. Então a gente já sabe que todas as arestas laterais medem 30. Mas aí eu preciso saber quem seria a altura, né, desse prisma. Bom, esse prisma é oblíquo, a inclinação dele é 60 graus. Eu sei que essa aresta, né, esse cateto oposto ao ângulo de 60, observado esse triângulo expresso do lado de fora, ele é o H. O oposto a ele, 60 graus. Eu tenho aí que a hipotenusa ela vai ser 30. Então, o primeiro elemento que a gente pode pensar é a área da base. Como a base é um quadrado, já que aí foi dito que é um prisma oblíquo de base quadrada, então todas as arestas da base, tanto de cima como de baixo, medem 10. A área de um quadrado é o seu lado ao quadrado, então 10 ao quadrado que dá 100. Então, para calcular a área das faces laterais, você tem que encontrar a altura, já que a área da base já tá bem definida aí. Então, se eu olho para esse triângulozinho, o cateto oposto a ele é o H, a hipotenusa é 30. Se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, a relação trigonométrica mais evidente é o seno, já que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno é o seno de 60, o cateto oposto ao 60, pelo que a gente viu, é a altura H, a hipotenusa é 30. A gente sabe que a altura, perdão, que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, fazendo meio pelos extremos e calculando a altura, eu tenho 15 raiz de 3. Bom, assim, a área lateral, os quatro retângulos são congruentes, então é 4 vezes a base, que é 10, vezes a altura, que é 15 raiz de 3, totalizando uma área lateral de 600 raiz de 3. Lembrando que essa continha aí é a área do paralelogramo, né? A base é 10, que é a base está naquele quadrado, e a altura é a altura lá do prisma que a gente já calculou anteriormente, que é 15 raiz de 3. Então a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Substituindo, eu chego nesse resultado, 200 que multiplica 1 mais 3 raiz de 3. Bom, e quando eu falo do volume do prisma, então o volume do prisma corresponde ao único número real, V, positivo, definido pela comparação da porção do espaço ocupado pelo prisma com a porção do espaço ocupado por uma unidade de medida de volume. A grosso modo, você imagina aí o volume como sendo a capacidade de líquido que o prisma comporta no seu interior. Que é só a ideia mais heurística da ideia de volume, né? Mas o que nos interessa aqui é como calcular o volume de um paralelepípedo reto retângulo. Bom, o paralelepípedo reto retângulo, o volume dele é obtido pelo produto das suas arestas. Isso é fácil ver, você pode usar até se esses caras forem inteiros positivos, eu posso pegar o A e subdividi-lo em A unidades, unidade que eu falo é partições de comprimento 1, o B em B unidades, o C em C unidades. Quando eu faço o cruzamento disso daqui, quando eu faço o reticulado, divido em cubinhos, eu vou ter A vezes B vezes C, pelo princípio fundamental da contagem, A, B, C, cubos de volume 1. Então eu vou ter A vezes B vezes C vezes 1, que vai ser o volume total do paralelepípedo. Se eu tenho um cubo, ou seja, se eu tenho todas as dimensões igual a A, eu vou ter A vezes A, que é A ao cubo. Bom, quando eu penso na secção transversal de um prisma, é quando você imagina que você tem um prisma, vem com um plano e corta o prisma a uma determinada altura. Então, quando tu tem um plano intersectando um sólido através de uma superfície, então você tem o que nós chamamos de uma secção plana. Então, você imagina um prisma, imagina um plano,
Você corta o prisma e essa secção vai dar, como a gente viu, um polígono. Então, quando essa secção plana ela é paralela à base do prisma, então essa secção é chamada de secção transversal. Então, se tu pega um plano paralelo à base do prisma e corta o prisma, essa secção se chama secção transversal. No caso, a secção transversal também é um caso de secção plana. Observe que aqui no primeiro prisma, a secção está gerando o polígono B1, no outro polígono B2, no outro polígono B3. Mas se a gente observar, todos eles estão a uma igual altura, ok? Isso é importante para o princípio que a gente vai estudar agora, chamado de princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri enuncia o seguinte: se tu tem dois sólidos, S1 e S2, quando eu faço sólidos, eu não falo necessariamente de prisma, esfera, pirâmide, cone, não, sólidos quaisquer. Né? Sólidos, corpos mergulhados no R3, ali, portadores de um ente chamado de volume. Então, se eu tenho dois sólidos S1 e S2, apoiados em um plano alfa, apoiados no sentido que o alfa secciona aquele sólido, se esse sólido for infinito, e se esse sólido for finito, então a região que dá início ao sólido está perfeitamente contida no alfa. Então, se tu tem dois sólidos S1 e S2 apoiados em um plano alfa e contínuos em um mesmo semi-espaço, eles terão o mesmo volume, ou seja, o volume do sólido S1 será igual ao volume do sólido S2, se para todo o plano beta paralelo a alfa, que secciona os dois sólidos, de modo que as secções sejam secções planas de uma mesma área. Então, a ideia é o seguinte: se tu tem dois sólidos distintos, apoiados na mesma base, e que são cortados por outro plano a uma mesma altura, então esses dois sólidos terão o mesmo volume se as suas secções tiverem provocado regiões com a mesma área. Então, o que tu tem aqui é o seguinte: o sólido S1, que é um pouco mais curvo, o S2, que é um pouco mais reto, apoiados aqui no A, no alfa. Aí tu vem com o plano beta, corta eles, e a altura desse corte aqui com relação ao S1 é o mesmo com relação ao S2. Se isso daqui ocorre, então esses caras vão ter a mesma altura e eles terão o mesmo volume se a secção de corte tiver a mesma área. Ou seja, se a secção de corte A1 tiver a mesma área que a secção de corte A2. Então, esse daqui é o princípio de Cavalieri. Por exemplo, se tu está sobre uma mesa e forma uma pilha com uma certa quantidade de cartões idênticos. A seguir, se tu modifica a forma da pilha sem retirar e nem pôr nenhum cartão. Primeiro você pega e coloca todos um sobre o outro, reto. Aí depois tu pega e faz uma disposição diferente. Mas a disposição, numa forma que não seja nem tirado nem colocado nada. Ou seja, tu manteve a altura. Mas observe que agora os sólidos são diferentes. Esse sólido aqui, ele está mais para um paralelepípedo reto retângulo, e esse daqui está para outra coisa. Mas, como eles são sólidos, que estão no mesmo subespaço, apoiados sobre o mesmo plano, a uma mesma altura, e como essa área aqui é igual a essa, já que são o mesmo objeto, é o mesmo quadrado, né? Então, esses dois sólidos aqui, pelo princípio de Cavalieri, eles vão ter o mesmo volume, porque eles satisfazem todas as condições para Cavalieri. Eles são sólidos do mesmo subespaço, apoiados sobre o mesmo plano, a uma igual altura e cujas secções têm a mesma área. Então, para Cavalieri, esses caras aqui têm o mesmo volume. Então, observando as pilhas, ó, a altura é a mesma, estão apoiados sobre a mesa, ou seja, eles vão ter o mesmo volume. Bom, e aí como é que eu penso agora o volume de um prisma qualquer? Né? A gente viu aqui casos particulares de prisma, que são o paralelepípedo reto retângulo e o cubo, mas você pode pensar num prisma qualquer.
E para a gente, o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Ok? Só que é fácil, basta que você pense no princípio de Cavalieri, né? Que acaba te dando a mesma ideia. Né? Você pensa base vezes altura, você pensa aqui um paralelepípedo de igual altura para esse prisma, corta, e aí, mesmo plano, a mesma altura, se as secções que você consegue provocar são a mesma, então esses caras têm o mesmo volume. Como lá no meu paralelepípedo, o AB é justamente a área da base e o C é a altura, então o equivalente também vai valer para o prisma. Então, a área da base, para a base, seja ela qualquer que seja, e a altura, né, a aresta lateral do seu prisma. Se ele for regular. Se não for, se ele for oblíquo, é o mesmo procedimento do exemplo anterior. Você pega o ângulo de inclinação e com trigonometria consegue mensurar a altura. Então imagine aqui que você tenha, que você deseja cimentar um quintal no formato de um quadrado, cujos lados medem 8, e você tem 4 centímetros de espessura de massa de cimento. Qual vai ser o volume necessário de massa para revestir essa área? Bom, no caso aqui, a camada de cimento ela vai ter a forma de um paralelepípedo reto retângulo de base quadrada, com 8 metros de aresta e 4 de altura. 4 centímetros de altura, né? Para a gente deixar tudo aqui na mesma unidade, a gente lembra que 4 centímetros equivale a 0,4 metros. E aí o volume da massa, como eu vou ter aqui um paralelepípedo, o volume vai ser o produto das suas dimensões. Como eu tenho um quadrado, então duas dimensões valem 8. A altura, pelo que foi vista, é 0,4. E fazendo esse produto, tu vai ter 2,56. Ou seja, tu vai ter 2,56 metros cúbicos de cimento, né, de massa para fazer esse revestimento. Então, calcule o volume de ar contido em a casa com a forma do prisma a seguir. Bom, decompondo essa figura, você pode dividir esse prisma em dois. Primeiro, o que seria a base da casa. Então, para você calcular o volume dele, a área da base vezes a altura. Não tem segredo, a área da base é um retângulo 4 por 5, então é 4 vezes 5, a altura é 3, 4 vezes 5 vezes 6 é 60. E a outra você pensa nisso daí, né, que é um prisma reto de base triangular. Então, observada a figura, a base do triângulo é 4 e a altura é 1, então vou ter 4 vezes 1 sobre 2, e a altura é 5. Então, a área da base vezes a altura, 4 vezes 1 dividido por 2 vezes 5, que dá 10. Então, o volume total de ar contido nessa casa, ou seja, o volume desse prisma, vai ser o volume de baixo mais o volume de cima, 60 mais 10, que dá 70. Ok? Então, você pensa agora num reservatório de água que tem a forma de um prisma hexagonal regular da figura ao lado, e que ele está cheio. Se forem consumidos 3.000 raios de 3 litros, quanto baixará em metros o nível da água desse reservatório? Bom, se você representa como x o quanto a água baixará, né, no reservatório, se forem consumidos essa quantidade de litros indicados, então esses 3.000 raios de 3 litros consumidos ocupam o volume de um prisma hexagonal regular, conforme a figura, de mesma base do prisma da figura e com altura de x metros. Então pense, tu tem aqui a base do prisma de altura, aliás, de lado 2. Pelo que a gente viu anteriormente, a área do hexágono é 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Substituindo o L por 2, você tem que a área da base é 6 raiz de 3. Com esse dado, você pode calcular o volume da parte do prisma que corresponde a 3.000 raiz de 3 litros. A gente sabe que o volume é a área da base vezes a altura, que é x. A área da base é 6 raiz de 3, a altura é x. Como esse volume é o volume que se pede, o 3.000 raiz de 3, igualando
as expressões? Então, tu tem 3.000 raios de 3 litros. Só que a gente lembra que, como a unidade de medida aí está sendo metro cúbico, e um metro cúbico são 1.000 litros, então 3.000 litros são 3 metros cúbicos. Por isso que o meu 3.000 raios de 3 fica 3 raios de 3. Então, igualando a expressão 6 raios de 3 vezes x, que é a área da base vezes a altura, com o volume que está sendo buscado, que é o 3 raios de 3, corto raios de 3 com raios de 3, passo 6 dividido para o outro lado, 3 dividido por 6 é 0,5. Então a altura é de meio metro, ok? Então, com isso, a gente finaliza um pouco desses exercícios sobre prisma, paralelepípedo e cubo. A gente ainda tem mais algumas coisas interessantes para ver sobre esse assunto lá no Matemática Elementar, um pouco mais profundas, mas como aplicações mais práticas e mais óbvias, a gente fica com esses exemplos, ok? Então, a nossa aula de hoje de exercício e de retomada de conteúdo fica por aqui e a gente se vê na próxima.